Bom, estamos de volta aqui com o seu jornal. E estamos mais uma vez aqui com o entrevistado, né? O candidato a vereador pelo PSL, Tiago Peixoto. Você quer falar Pacheco? Peixoto, né, do PSL, 17. Tem o número dele aí? 17000. Bom, gente, eu queria, Tiago, inicialmente que você se apresentasse. Claro que você é uma pessoa que sabe que é conhecida em Camaçari, mas volta e meia tem alguém que não lhe conhece, queria que você se apresentasse na sua profissão, tal. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade aqui. A gente está aqui expondo nossas ideias, né, nossos projetos. E Tiago Peixoto é um jovem de 32 anos, sonhador, né, um pequeno comerciante aqui em Camaçari, criado no bairro da Glabaé, né. Depois morei no Camaçari de Dentro. Hoje, depois de casado, moro no bairro do Parque da Mangaba. E a gente está aí nessa caminhada pela renovação política na Câmara de Vereadores de Camaçari, porque a gente entende que a gente não pode andar prometendo o que a gente não pode cumprir, né? As pessoas, o que a gente tem visto nas ruas é que as pessoas estão cansadas de tanta promessa e depois os vereadores acabam se escondendo na Câmara de Vereadores. Então, a gente está aqui para apresentar projetos, para apresentar ideias, né? E que possa melhorar a vida das pessoas. A gente está aqui para fazer essa melhoria para as pessoas de Camaçari. Bom, Tiago, eu queria lhe perguntar, eu acho que é uma pergunta que se o eleitor lhe encontrasse na rua, ele queria fazer para você. O que foi que motivou você a ser candidato a vereador? O que lhe motiva? Qual é a sua bandeira para ser candidato a vereador? Por quê? Veja bem, eu levanto a bandeira dos jovens, porque eu acho que na Câmara de Vereadores de Camaçari a gente tem que fazer o debate dos jovens, principalmente na questão do primeiro emprego, né? E também o que a gente vê, como foi que eu iniciei na minha vida política. Eu sempre apoiei pessoas, mas assim, sempre nos bastidores, nunca fui a fundo na política, como estou hoje, né? Mas eu participei das eleições de 2018 como presidente do PSL aqui em Camaçari. Até hoje eu continuo como presidente, né? E eu tenho caminhado, buscando sempre pessoas, né? A gente levantou um movimento aqui chamado como Renovação. Eu sou um dos líderes desse movimento aqui em Camaçari, Renovação para a Câmara de Vereadores. E as pessoas começaram a me procurar: Tiago, por que você não é candidato? Você tem um conhecimento muito grande e tal. Eu falei: ainda não é o momento, eu quero administrar o partido, deixa eu ver como é que vai ficar e tal. Aí quando foi no final do ano passado, a gente resolveu sair candidato, né? A gente teve muitos pedidos. E também alguns amigos, familiares, inclusive a deputada federal, professora Dani Pimentel, falou: Tiago, por que você também não sai candidato em Camaçari e tal? Aí eu falei: não, acho que eu vou sair, tem muita gente me pedindo. Viram o meu trabalho que eu fiz, né, nas eleições de 2018, a gente cresceu muito por conta disso, aqui na cidade, nessa visão política, na questão política. Até porque também a gente conseguiu trazer alguns recursos para Camaçari, isso foi bastante importante também. E as pessoas me falaram: Tiago, você já conseguiu até trazer recursos, coisa que nem vereador consegue fazer, né? Então, vão participar, você é um cara sério e tal. Aí eu decidi, hoje eu estou aí nessa caminhada, nessa luta aí. Ok. Bom, Tiago, a gente sempre ouve, né, a gente vê na televisão vários, né, problemas políticos com corrupção. Sim. E eu queria lhe perguntar o que você fala sobre isso. Porque as pessoas hoje estão desacreditadas dos políticos, né, e da política. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso realmente é um problema muito sério do nosso cenário nacional, em relação ao descrédito do político. Do político. Eu concordo com você. Inclusive, em 2018, a gente fez uma campanha baseada nessa questão, né? No combate à corrupção, né? Nesse acabar esse desmando que estava acontecendo no Brasil, né? Graças a Deus a gente conseguiu mudar um pouco a política, porque ninguém aguentava mais 16 anos do PT. A gente sabe o tanto de corrupção que estava tendo no nosso país e a gente conseguiu. E hoje a gente continua com essa mesma, com esse mesmo pensamento,
né? Combate à corrupção, acho que a gente sempre deve estar falando a verdade, sem enganar as pessoas, e que a gente possa fiscalizar tudo aquilo que a gente possa falar, né, sobre corrupção. Se tiver errado a gente tem que falar, se tiver certo a gente também tem que parabenizar, né? Acho que a gente leva o nosso projeto desde 2018, desde a campanha de presidente e de deputado e senador que teve em 2018, a gente continua ainda com esse mesmo com o mesmo projeto, com a mesma definição sobre a questão do combate à corrupção. Me diga uma coisa, e esse toma lá da cá da política, você faz sua candidatura baseado nisso, de dar alguma coisa em troca para o eleitor votar em você, ou você tem outra forma de pedir o voto? Não, como é que a gente faz? Eu chego na casa das pessoas, nas reuniões, a gente fala que a gente está lá para não prometer, né? Porque promessa, entendo que é dívida, não é verdade? Então, acho que a gente prometeu que a gente não pode fazer, não adianta. O que a gente tem que apresentar são projetos que melhorem a vida da sociedade de Camaçari, né? No caso, eu falo sobre os jovens, mas tem outros candidatos que falam sobre mulheres, tem outros candidatos que falam sobre negros. E aí a gente vai, quando eleger os vereadores, a gente tem que pegar esses debates do que cada um defende e a gente unir para que a gente possa melhorar a vida das pessoas de Camaçari. Eu acho que a ideia principal tem que ser essa. Ok, então você é contra essa questão de estar fazendo essa troca de voto? Sim, com certeza. Ok, então. E também é ilegal, né? Então, a gente aqui fala sobre isso, eu acho que o eleitor, tanto o eleitor também, que o eleitor fala do político, mas o eleitor também tem que fazer essa parte. Exatamente, verdade. Do voto, não é isso? Concordo. Então, é isso aí. Bom, gente, eu queria que você fizesse aqui, uma breve, né, da conjuntura política de Camaçari e uma avaliação do governo municipal, né, da administração do atual prefeito. Veja bem, eu, Thiago Peixoto, tô apoiando o prefeito Elinaldo, né, desde 2019, a gente esteve com ele, conversou e tal, mas foi para falar de trabalho, foi para falar do que a gente poderia ajudar a trazer para Camaçari através da nossa deputada, porque ela está afim de ajudar Camaçari, né, e através de mim a gente conseguiu trazer alguns recursos para Camaçari, né, e independente de situação, Elinaldo nos tratou muito bem, nos trouxe, falou com a gente, olha, Thiago, a gente precisa de recursos em tal área, né, na saúde, na educação, aqui também está precisando, na escola. A gente conseguiu alguns recursos, não conseguimos tudo, mas algumas coisas a gente conseguiu trazer, né? Inclusive para o combate ao coronavírus, foi a deputada que mais trouxe recursos para Camaçari, 3 milhões de reais a gente conseguiu trazer no início da pandemia, né? E eu vejo que o prefeito Elinaldo tem feito um bom trabalho desde a campanha de 2018. Desde 2018 ele começou a mudar, né? Ele começou... Em 2016 ele teve um momento muito conturbado, né? Questão de lixo nas ruas, buraco e tal. Foi um momento de organizar a casa, né? Aí teve alguns problemas com a questão administrativa que ele já conseguiu resolver. Em 2018 e 2019 ele já conseguiu trazer muitas melhorias para Camaçari, muitas obras, né? Então eu vejo que ele se engajou na prefeitura, como prefeito, né? Ele melhorou muito essa questão. Ele estava se engajando, conseguiu se engajar e agora está conseguindo se alavancar. Tanto que a gente vê hoje nas pesquisas que o favoritismo do prefeito Elinaldo, né, perante a questão eleitoral, mas o que a gente vê é que hoje Camaçari virou um canteiro de obras. A gente vê obras como o Horto Florestal, o Centro de Iniciação Esporte lá de Arembepe, Avenida Jorge Amado, Viaduto Trabalhador, 80% dos postos requalificados, né, os postos de saúde, 80% das escolas também requalificadas, e em um momento de pandemia, né, a gente o prefeito Elinaldo teve vários problemas que não é da gestão, que foram situações atípicas, que ele conseguiu ainda fazer muita coisa. Se não tivesse acontecido,
acredito que ele conseguiria fazer muito mais, né? Mas como eu falei, essa questão da pandemia acabou atrapalhando muita coisa, né? A questão do óleo também, que no ano passado, né, teve esse problema também, né? Então foi um processo muito conturbado para ele, mas que ele conseguiu sair bem. Ok. Agora eu queria só que você colocasse assim mais claramente o que foi que, através do PSL, se você tem condição de pontuar exatamente o que foi que vocês conseguiram aqui através de... Sim, antes de ir nessa conversa com a nossa deputada, eu conversei com o prefeito Elinaldo e perguntei a ele onde é que estava crítico, onde é que a gente poderia ajudar e tal. A gente conseguiu no ano passado R$100 mil para compra de ar-condicionado e computadores na creche do Caminho do Mar, né? E conseguimos também 900 mil para a saúde no ano passado, ou seja, eu dei um total de R$1 milhão. Nesse ano a gente já conseguiu trazer R$3 milhões para o combate ao coronavírus, né? Então esses recursos foi todo investido na saúde para a questão do coronavírus, né? Então foram recursos que a gente conseguiu sem nem ter poder, né? Sem nem ser vereador, sem nem ser nada, sou uma pessoa comum, né? Mas através da nossa deputada que nos ouviu, a gente levou essas demandas para ela nos atendeu e a gente tem que agradecer a ela por sempre estar nos ouvindo, porque é coisa rara na política, pessoas, como eu vejo aqui, vereadores, quando ganham a eleição, fecham a porta do seu gabinete, nem atender as pessoas. E a gente vê uma forma de fazer política diferente através da deputada, através do prefeito Elinaldo, que fazem política de portas abertas, né? Então, eu gosto muito desse tipo de política. E é assim que eu me espelho para ser um vereador futuramente, caso eu seja eleito, né? Eu vejo dessa forma. Bom, Thiago, a gente sempre coloca aqui questões da comunidade, né? E eu não sei se você vai poder responder isso, mas se você não puder responder o porquê, que você coloque sua opinião, né? A comunidade fala muito da questão da UPA da Gleba-A, que tem muita fila, que as pessoas vão lá e que é um lugar só, não é? Que o prefeito fechou as outras UPAs. Você tem alguma informação sobre isso, ou opinião sobre isso? Olha, o que eu saiba, não existiu um fechamento da UPA da Gleba-A. Ela continua em funcionamento, mas foi ampliada na questão pediátrica. Não, me desculpe, não é o fechamento, é a questão tipo que ele só deixou funcionando a UPA da Gleba-A. No caso, só tem aquela UPA lá da Gleba-A funcionando e não tem outras, porque você vai, todo atendimento é mandado para lá. Tem a UPA da Gleba-A e a UPA de Arembepe, né? É necessário criar mais uma UPA? Eu acredito que sim, né? Mas isso tudo depende de logística, de recursos, né? Que a gente precisa fazer uma avaliação profunda o porquê foi feito esse remanejamento, né? Então, eu acredito que ele tem essa avaliação. Mas por que ele fez isso? Porque ele fez as UBS, a USF, para que seja feito um atendimento antes, para que as pessoas não tenham necessidade de ir até a emergência. Se precaver antes, né? Tá fazendo exames, consultas e tal, né? Para que a pessoa não chegue a ficar a tal ponto para que ela vá direto para a emergência. Ou seja, ele está fazendo um trabalho nos bairros para que as pessoas sejam atendidas, né, por clínicos, especialistas, para que não haja essa necessidade de utilizar muito a questão da UPA 24 horas. Né? Ou seja, fazer um tratamento antes, se precaver e tal. Ele fez esse entendimento, mas a gente vê que há necessidade e o que depender de mim, de a gente poder buscar mais uma UPA, eu não vejo nenhum problema, acho que a gente pode sim, né, até verificar com o Ministério da Saúde se a gente pode trazer mais recursos para o nosso município, né, e a nossa deputada federal está à disposição para que a gente possa levar essas demandas, mas acho que seja mais ou menos isso. Bom, eu queria dizer para você que está aí do outro lado, que você pode mandar pergunta aqui, né, para o candidato, inclusive desse assunto, de outros assuntos aqui de Camaçari. Porque esse programa aqui é justo para isso, Thiago. A gente sempre diz que a gente não tem apego a nada nem a ninguém.
Esse programa aqui é PCdoB, é PSB, é PT. Todo mundo tem espaço aqui. Democrático. É um espaço para todo mundo. A gente não está amarrado com ninguém. Verdade. E por isso que a gente tem muita credibilidade. E também essa credibilidade em relação a quem está assistindo. Né? Pode mandar sua pergunta, a gente vai fazer a pergunta aqui e o candidato vai responder da maneira que ele acha que deve. E outra questão também. Nós aqui no programa, né, as coisas que você colocou, nós estamos abertos a quem quiser direito de resposta. Nós não intervimos em assunto de nenhum vereador. A gente não está aqui para afirmar se o que você falou é verdade, ou é bom, ou é certo ou errado, mas sim a população pode pedir, né, o direito de resposta, o outro candidato, outra pessoa da comunidade. Ok? Bom, nós vamos no intervalo rapidinho, é muito rápido, e a gente volta daqui a pouco com um pouco... Bom, estamos de volta com entrevista com o candidato do PSL, Tiago Peixoto, do PSL, o presidente do PSL também, e um papo muito agradável. Queremos continuar e fazer uma pergunta para você, Tiago, que é uma pergunta feita pela comunidade também. Questiono muito a questão do valor da remuneração do vereador. O pessoal acha que é muito alto o valor e que o número de cadeiras também é um número muito alto, que não deveriam ter menos vereadores. O que você pensa disso, dessa questão? Eu concordo, acho que é um valor muito alto também, não só na questão de salário, mas de verba de gabinete. Inclusive o nosso partido brigou, né, para que fosse reduzido o salário dos vereadores, né, nesse ano, durante a pandemia. Então, depois foi reduzido, depois de muito questionamento, né, referente a isso, foram reduzidos em 20%. Mas acho que deve ser melhorado nessa questão, né? A gente sabe que também o Ministério Público entrou com algumas ações, diminuindo combustível e tal. O carro agora teria que ser plotado, né, com o símbolo da Câmara. Mas acho que precisa reduzir mais. Algumas coisas dá para reduzir. E assim, o problema hoje da Câmara de Vereadores, eu não vejo que é a quantidade. Até porque Camaçari é um polo muito grande, mas não só polo industrial, não só um polo petroquímico. Mas Camaçari tem um polo petroquímico grande, tem um comércio forte, tem uma zona rural forte e também tem uma orla muito forte, né? Eu acredito que a gente pode acreditar em pessoas que façam um bom trabalho, né? Porque o que a gente vê hoje na Câmara de Vereadores são vereadores, na grande parte, inaptos, que não apresentam projetos para a sociedade de Camaçari, né? E o que a gente vê são vereadores hoje só fazendo indicação de asfalto, iluminação pública, tapa-buraco, né, retirada de entulho. Será que a função do vereador é só essa? Né? Eu vi há uns 20 dias atrás um vereador dizendo que defende os negros e as mulheres. Aí eu fui olhar no site da Câmara de Vereadores, que eu sou um pouquinho curioso. Fui lá olhar no site da Câmara e tal, entrei lá, olhei os projetos que ele já apresentou. O cara está na Câmara de Vereadores há bastante tempo, há mais de 15 anos. E pasmem, o cara nunca apresentou um projeto, nem para os negros e nem para as mulheres. Será que ele defende mesmo? Nessa linha que ele defende, não é isso? Será que ele defende ou é porque é campanha eleitoral? Estava se aproximando da campanha eleitoral. Porque quando ele gravou esse vídeo foi antes das eleições, antes de começar a campanha eleitoral, né? Então ele já teve a sua oportunidade de apresentar seu trabalho, de apresentar seu projeto. Não apresentou porque não quis. E agora quer dizer, depois de 15 anos de mandato, quer dizer agora para a população que defende. Então é isso que a gente briga, para essa mudança, para que a gente faça essa renovação na Câmara de Vereadores, para que a gente coloque pessoas que apresentem projetos que melhoram a vida das pessoas da nossa cidade. E não pessoas, eu defendo isso, eu defendo aquilo. A gente tem que dar oportunidade para o novo na Câmara de Vereadores. Mas por quê? Para que os novos, não estou falando novo de idade não, são novos políticos, né? Até porque o nosso partido tem algumas pessoas que têm idade avançada, mas tem boas ideias, boas intenções, né? E o que a gente quer passar para vocês é isso, a gente passa a conscientização. Quando a gente faz alguma reunião, algum bate-papo, a gente fala sobre isso, sobre conscientizar as pessoas para que não venda seu voto, para que ele chegue e ouça o candidato,
Eu chego até nas reuniões onde eu estou e falo, se o seu candidato não for eu, que vocês escolham um candidato que apresente projetos, né? Que melhore, porque os que estão aí, a maioria deles, não apresentam nada que beneficie a nossa sociedade, né? Então, acho que a linha tem que ser essa. Bom, interessante isso, pessoas que vendem uma bandeira que não é bandeira, na verdade, né? Agora, eu queria entrar em outro assunto, mais importante ainda, que é justamente essa questão da independência do vereador. Você é um candidato, né, de posição, né? Você apoia o atual prefeito. Situação. E eu quero lhe perguntar qual vai ser a sua postura, se você for eleito, em relação a justamente essa independência, né, ou essa, vamos dizer assim, alienação ao prefeito de não, contestar aquilo que está fazendo. Porque o que a gente vê muito é que o povo, isso é ditado popular, viu? O povo fala muito que é vereador que atende aquele que, só balança a cabeça. E eu quero saber se você, qual vai ser a sua postura em relação a essa situação. Ô Tom, deixa eu lhe explicar uma coisa. Eu falo até dentro do meu grupo que não fale pra mim só coisas boas. Sabe por quê? Porque a gente tem coisas para que a gente possa apresentar e falar, porque se tiver só coisa boa, a pessoa que está na linha de frente ali na ponta, ele nunca vai saber o que é que está errado, né? Se o prefeito tiver só pessoas que falem que está tudo bom, é porque tem alguma coisa errada. Então a gente tem que estar falando para o prefeito, sinalizando o que é que está certo, o que é que está errado. A gente tem que falar, porque senão ele não vai saber o que é que está se passando. A cidade é muito grande. A cidade é muito grande, como eu falei, tem um polo gigantesco, uma zona rural grande, uma orla grande também, né? E o prefeito não está em todos os lugares ao mesmo tempo. É por isso que tem que ter vereadores que apresente e que ouça a comunidade. Porque hoje o que a gente tem são vereadores que não ouvem a comunidade. Por quê? Porque fazem promessa e aí tem que se esconder da população. E retorna quando está próximo das eleições, né? Então acho que tem que ser essa a postura. A gente tem que falar o que está certo, o que está errado, até mesmo para uma eventual correção do próprio prefeito. Bom, eu sempre digo aqui, eu falo aqui, que a gente aqui ajuda a administrar. Porque quando a gente diz que tem buraco, que tem algum problema, se o prefeito tiver alguém assistindo, e é bom que assista, vai lá e arruma. Então a gente está trabalhando aqui de graça, como secretário de todas as pastas, para poder ajudar o prefeito. Se ele for esperto, não é isso? Então, bom, é bom saber disso, porque eu ouço muita queixa. Isso. As pessoas falando justamente do comportamento da Câmara de Vereadores em relação a essa alienação com o poder municipal. Imagine se seu jornal falasse só coisa boa do prefeito. Pois é. Ele ia estar atento ao que está acontecendo na cidade? Não, porque para ele está tudo mil maravilhas. A gente prefere falar das coisas ruins, dá mais audiência. Mas quando tem também a gente fala. Bom, mas eu queria fazer outra pergunta também, que é muito interessante, e a gente aqui quer aproveitar a oportunidade para que as pessoas conheçam suas ideias em relação a esses temas, que são temas realmente o que a população fala. A gente tem que falar aqui, gente, o que o povo fala na rua. Isso. Aqui é para isso, é para a gente escutar e falar o que o povo fala na rua. Então, as pessoas dizem e falam muito nisso, por que o prefeito contrata muita gente de fora. Isso a gente escuta muito, isso é verdade, você é contra, a favor, não sei se você quer colocar sua opinião sobre isso, mas o povo, isso é conversa do povo. Olha, eu vejo muito se falar isso através da oposição. Mas assim, na época da gestão anterior também era do mesmo jeito. Inclusive os outros prefeitos também não eram da cidade, né? Então, eu não sei como é que funciona dentro, até porque eu nunca fiz parte do governo, nunca fiz parte da prefeitura, né? Mas quem mais contratou pessoas de fora para aqui, para dentro de Camaçari, foram as gestões anteriores. É o que eu entendo, né? Como eu falei, eu não trabalho na prefeitura, não vejo essas questões, mas acredito que o prefeito Elinaldo faz o trabalho pensando em Camaçari. Agora, se tem pessoas de fora e se tem pessoas de dentro,
Eu acredito que seja normal, porque às vezes também tem a falta de qualificação aqui na nossa cidade. E tem que buscar fora. Algumas empresas também trabalham dessa forma, né? Então eu vejo que alguns setores pode ser sim, algumas pessoas de fora, mas acredito que a maioria das pessoas são daqui de Camaçari. Pelo que eu vejo, as pessoas que eu conheço lá dentro, eu vejo as pessoas de Camaçari. Ok. Bom, nós vamos agora deixar um tempo para você, Thiago, né? Lhe agradecer muito pela sua presença aqui, é muito importante a sua presença, de todos, mas a sua, né, como presidente do PSL também é outra questão que a gente, né, tem essa curiosidade de saber aquilo que o PSL tinha feito aqui por Camaçari. E eu queria que você fizesse suas considerações finais. Esse tempo agora é um tempo para você se dirigir ao eleitor, né, e falar com ele daquilo que você pretende fazer, seus projetos. Você tem aí 5 minutos para falar aquilo que você acha importante para o seu eleitor. Bastante tempo. Gente, o que eu queria passar para vocês é a conscientização do voto, né? Para que a gente não venda nosso voto, para que a gente analise todos os projetos de todos os candidatos, né? Se você tem dúvida, analise aquele candidato que você quer votar, né? Olhe direitinho o que é que ele está apresentando, se vai beneficiar a sociedade de Camaçari, né? Eu, Thiago Peixoto, eu venho na defesa dos jovens, né? Mas na questão do primeiro emprego. Por quê? Porque não existe esse debate na Câmara de Vereadores. A gente entende que precisa criar um debate na Câmara de Vereadores para que a gente possa ajudar o jovem a ter seu emprego. E por isso eu tenho um programa chamado Programa Meu Primeiro Emprego, né? Para que a gente possa incentivar, dar desconto nos impostos municipais das empresas, e a empresa que aderir a esse programa, ela tem que contratar 30% do seu quadro de funcionários jovens que nunca tiveram sua carteira assinada. Porque o que acontece, Heitor? As empresas, o jovem chega no mercado de trabalho, ele bate na porta das empresas, o que é que as empresas falam? Você não tem experiência no seu currículo, então não tem como lhe dar emprego. Mas como é que o jovem vai ser inserido no mercado de trabalho se ele não tem oportunidade? Né? Então, por isso que a gente vem nessa questão da gente poder incentivar os jovens para que a gente possa dar uma melhoria de vida para esses jovens, para que a gente possa tirar o jovem do mundo do crime, né? Para que o jovem possa ajudar a sua família dentro de casa, né? E várias outras coisas referente à questão do primeiro emprego. E isso vai ser bastante importante para que a gente possa ajudar os nossos jovens de Camaçari, né? Eu também tenho um projeto para a gente poder recriar o Fundo Municipal do Esporte, né? Acho bastante importante ter esse Fundo Municipal do Esporte, mas por quê? Para que a gente possa buscar recursos do governo federal para o esporte, para que a gente possa buscar recursos de empresas privadas para o esporte, para que a gente possa ajudar os nossos atletas jovens aqui de Camaçari, para que a gente possa incentivar o esporte de Camaçari. Hoje eu conheço pessoas jovens, né, que jogam bola e não tem nenhuma chuteira para jogar bola. E são atletas profissionais mesmo, pessoas que têm uma capacidade incrível, né, e às vezes não tem dinheiro nem para comprar uma chuteira, imagine para fazer um teste fora daqui de Camaçari, né? Outro projeto que a gente tem é a Semana de Orientação de Emprego ao Jovem, para a gente instituir um calendário, uma semana no ano, para que a gente possa tirar as dúvidas do jovem perante o que ele quer ser quando crescer, né? E se a gente colocasse uma semana dessa em um ano, a gente vai estar colocando lá tipo uma feira, né, de conhecimento que tem nas escolas e tal, mas só que a gente vai colocar lá um curso de administração com um profissional de administração, um curso de engenharia para que a gente possa colocar um engenheiro, um curso de direito para que uma pessoa especialista em direito, um advogado, um juiz, possa explicar e orientar os alunos ao que ele quer ser quando crescer. Às vezes o jovem tem dúvidas, né? Ele não sabe o que é que ele quer ser quando crescer. E com a Semana de Orientação de Emprego Jovens, ele pode estar ajudando o jovem a tirar essa dúvida, né? Às vezes o jovem não sabe nem o que quer ser. Tem alguns jovens que eu pergunto, em algumas visitas que eu vou,
E eu pergunto, você quer ser o que quando crescer? Ele, 16 anos, não sabe ainda o que quer. Né? Então, a gente quer ajudar nesse sentido, para que a gente possa dar empregabilidade ao nosso jovem de Camaçari. Né? A gente também tem um projeto chamado Merenda nas Férias, para que a gente possa ajudar aos alunos das escolas municipais com essa questão de pagar um vale merenda quando o aluno estiver de férias das escolas. Né? Seria um projeto bastante importante também para tirar esse peso do bolso do pai de família daqui do município de Camaçari, do pai de família, né, que tem seu aluno na escola municipal. Né? E temos vários outros projetos que a gente pode agregar e ajudar, além do projeto que a gente tem que se chama Gabinete nos Bairros, para que a gente possa ouvir a nossa população, né? Para que a gente possa levar uma estrutura do nosso gabinete, para que a gente possa ouvir a comunidade, ouvir os bairros. Mas por que ouvir? Para a gente pegar as demandas desses bairros e a gente levar para a secretaria, levar para o secretário, para que a gente possa resolver. E se não conseguir resolver, a gente bater na porta do nosso prefeito e falar: prefeito, a comunidade lá está precisando de tal ajuda, está precisando de um buraco, de um asfalto, né? Está precisando tapar um buraco com asfalto, porque é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que ouvir a comunidade para que a gente possa ajudar o nosso município. E dia 15 de novembro, quero pedir o apoio de vocês, né? 17000 é o meu número, prefeito Elinaldo 25. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né? Colocando as nossas ideias, os nossos projetos, mas a gente está aqui para apresentar o que é de bom e o que é melhor para a nossa cidade. Não é só de falar, como a gente vê muitos aí que estão na Câmara de Vereadores, mas a gente agradece a oportunidade. Muito obrigado e boa tarde. Ok, então, gente, é aí, ó. A gente está colocando aqui, né, sempre as entrevistas de candidatos, as ideias, e dizer que eu achei isso uma boa ideia. Aqui a gente não é tendencioso para candidato nenhum. Mas quando a ideia, a gente tem liberdade de dizer quando a ideia é boa. Eu acho que essa questão de descentralizar a legislatura, quer dizer, levar para o bairro, para acolher o que a sociedade daquele bairro ou localidade quer, é uma boa ideia. E essa questão de criar a semana no primeiro emprego, né, tipo vocacionária, apoiar isso é muito importante. Eu acho que é legal, tudo que se faz para o jovem e para o primeiro emprego é muito bom. E isso poderia criar no calendário municipal uma data, uma semana, para poder chamar a atenção. E é uma ideia que se pode convocar até as empresas com as vagas. Sim. Né? E colocar tudo isso num momento só. Seria muito importante que isso acontecesse. Bom, a nossa produção, que é uma produção que está atenta a tudo, a gente vai colocar aqui. Quando você tiver esse programa, colocando esse programa, e você tiver essas vagas, a gente está aqui, né, para divulgar essas vagas. Que bom, a gente fica feliz por isso. Você pode usar aqui o canal para a gente divulgar. O que for para a comunidade, para o bem da comunidade, a gente está aqui para ajudar. E quando você se eleger, não esqueça do canal não, viu? Não. Eu estou falando isso aqui ao vivo, tá gravado. Não esqueça do canal não. Ô Tom, eu costumo até falar para as pessoas que quando acabar as eleições, e claro, a gente ganhando as eleições, a gente já vai começar o nosso trabalho após as eleições. Isso aí. Não é porque não adianta a gente estar... tem gente que fala, depois das eleições eu vou descansar. Não, não quero descansar. Eu quero trabalhar, mostrar, já começar o nosso trabalho. Independente se a gente já esteja lá ou não, a gente tem que manter o nosso trabalho, tem que manter o nosso foco. Então, depois das eleições, já pode contar comigo que a gente já vai estar fazendo toda essa estrutura acontecer aí. Ok, gente, a gente vai encerrar, porque senão a gente fica aqui se despedindo e voltando para o assunto novamente, porque é muita coisa para conversar e o papo estava muito